Fala pessoal, beleza? Sempre um prazer estar aqui falando com vocês e hoje eu vou falar de um tema um tanto quanto polêmico e me assusta o quanto isso ainda é polêmico hoje, em 2021. Bom, um dos precursores e que disseminou o termo psicologia canina pelo mundo foi o famoso César Millan, o encantador de cães. Todo mundo que gosta de cães, bem ou mal, acabou assistindo aí o programa dele. Eu falo bem ou mal porque tem coisas boas e ruins, mas aqui não cabe eu a fazer uma crítica sobre as técnicas que ele usa e os pressupostos que ele usa para justificar essas técnicas. Muitas pessoas fazem isso, eu mesmo já fiz em um vídeo meu sobre linguagem corporal canina num caso que ele atende, mas vamos ser sensatos. Em todo ser humano e em todo profissional existem coisas boas e ruins. Acho muito ruim que ele propague algumas ideias que sejam totalmente ultrapassadas, que não têm justificativa científica, mas existe o lado bom de existir figuras como César Millan no mercado de adestramento. E essas coisas a gente tem que avaliar bem. Bom, vamos lá pessoal, ele foi um dos precursores do termo psicologia canina. Inclusive ele tem lá o centro de psicologia canina dele, ao menos por um tempo foi assim que foi chamado. Com base nisso, muitos treinadores que admiram o seu trabalho começaram a usar o termo também de forma banalizada, como se o uso desse termo tornasse naturalmente aquele treinador um psicólogo canino. E aí nós temos alguns problemas bem complicados. Por quê? Porque quando eu faço uma crítica a respeito desses termos, eu faço de um local onde a minha formação é em psicologia. Eu faço também de um local embasado e categórico. Não diz respeito a uma crítica ao César Millan, não diz respeito a uma crítica a treinadores que usam o termo psicólogo canino. Nem diz respeito à existência ou não de uma possível psicologia canina. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte: dentro da área da psicologia, ainda a psicologia canina não é reconhecida como uma área de saber dentro da área da psicologia. Então, desse ponto de vista, nós não podemos dizer que a psicologia canina existe, porque ela não existe dentro de nenhuma área. Eu não vejo a biologia tendo uma especialização em psicologia canina, eu não vejo a psicologia reconhecendo como uma área do saber, assim como eu não vejo outras áreas de saber reconhecendo a psicologia canina como uma área de saber. Isso é uma coisa, e é importante ter esse discernimento. O que é diferente de dizer o seguinte: mas não existe uma psicologia dos cães, Ivan? Lógico, eu acredito que existe sim, porque tudo que envolve comportamento e envolve seres vivos, existe uma psicologia. Então, que ela existe, eu tenho praticamente certeza que exista uma psicologia dos cães. Agora, ainda não foi reconhecida por nenhuma área de saber. Por isso que, desse pressuposto, é equivocado a gente fazer o uso do termo da forma que o pessoal usa. E o termo psicólogo canino, Ivan? E aí, como é que fica esse termo, né? O pessoal usa, né? Psicólogo canino. Pois é, eu digo que aí é um pouco mais complicado do que o termo psicologia canina. E por que um pouco mais complicado? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fica falando que nós somos veterinários comportamentais porque nós trabalhamos com comportamento canino? Não, né? Por quê? Pressupõe que para dizer que eu seja um veterinário comportamental, eu tenho a minha graduação onde? Na medicina veterinária. Da mesma forma, o uso do termo psicólogo canino, mesmo que a psicologia canina não tenha um reconhecimento da área da psicologia, até onde eu sei, de nenhuma outra área, ainda, pode ser que tenha. Daqui uns anos, pode ser que se tenha esse reconhecimento. Mas mesmo que não se tenha esse reconhecimento, dizer-se ou auto-intitular-se psicólogo canino pressupõe que essa pessoa tenha uma graduação em psicologia
e fez alguma especialização na área de comportamento canino, o que o torna psicólogo canino. Pois bem, nem essa especialização existe e essa área de saber nem reconhecida ainda é. E caso seja, ele vai ter os requisitos, se vai ser exclusivo para psicólogo fazer uma especialização dessa, se vai ser exclusivo a biólogos, psicólogos, áreas afins. Isso é uma questão que o tempo vai dizer caso seja reconhecido, mas possivelmente a pessoa tem que ter uma graduação em áreas afins. Com isso, eu quero ser arrogante, dizendo que só quem tem graduação? Não, eu só estou trazendo uma questão embasada aqui para vocês refletirem, que se auto-intitular psicólogo canino pressupõe uma formação, uma graduação em psicologia. Caso a pessoa não seja, talvez isso caia em falsidade ideológica. Então, essa é a gravidade de se auto-intitular psicólogo canino. Da mesma forma, do exemplo que eu dei. Eu trabalho com comportamento de cães. Mas então vou ser chamado de veterinário comportamental? Mas você não pode medicar. Independente se pode ou não, nesse caso, o uso do termo, a analogia cabe. Então, pessoal, é muito complicado o que o pessoal está dizendo. Parece uma coisa assim mais gourmet, né? Sou psicólogo canino, eu não sou adestrador. Sou psicólogo canino, né? Teve uma pessoa que criticou, né? Falou, fez uma crítica tal, mas usar educador canino, eu uso educação canina. Mas educador não é um termo restrito apenas à pedagogia. Teria mesmo a validade se eu usasse pedagogo canino. Se eu usasse pedagogo canino sem ser formado em pedagogia, muito embora pedagogia canina não seja uma área de saber dentro da pedagogia, seria a mesma coisa. Eu não poderia usar. Agora, educador é um termo muito mais amplo e que envolve várias áreas de saber. Adestrador também é o mais adequado. Então é importante a gente falar sobre isso. E mediante deixa eu abrir aqui, há uma postagem, tá, no Instagram que eu fiz. Essa postagem diz exatamente isso. Psicologia canina existe? Coloquei existe com a figura do Padre Quevedo, porque no texto eu preciso ser um pouco provocativo, né, para gerar sentimentos e sensações e tudo mais. Só que eu falo sobre isso, pessoal, desde 2010. Eu vou deixar aí o print do meu blog. Em 2010 eu já estava falando sobre isso, psicologia canina existe. Em 2013 eu escrevi um outro artigo sobre reflexões do uso do termo psicologia canina e psicólogo canino. Então veja só, muito antes de muitos profissionais que hoje estão usando esse termo, que me criticam, porque eu escrevi agora no dia 20 de junho de 2021, né, o uso do termo, antes de vocês pensarem em treinar cães, eu já escrevia sobre isso. E, infelizmente, alguns desses quiseram usar a imagem, né, do Dr. Gustavo Agostini, biólogo, onde ele escreveu esse livro, que, pessoal, é muito bom. Leiam esse livro, tá? Não é porque está escrito Psicologia Canina aqui que esse livro será invalidado. Muito pelo contrário, esse livro aqui é muito bom, tem conteúdos excelentes e, se você ler com atenção, ele faz exatamente essa distinção que eu estou trazendo para vocês. Nós vamos fazer uma live sobre o assunto, eu e o Gustavo Agostini, e eu queria dizer para vocês assim, parem de querer criar inimizades onde não há inimizades. Eu e o Gustavo trocamos ideia, conversamos sobre isso e exatamente vamos fazer essa live para dizer o seguinte. Na última live dele, que eu vou deixar o link aí para vocês assistirem, ele falou exatamente o que eu falo sobre psicologia canina e psicólogo canino. Então nós estamos em concordância em relação a isso. Muito embora a gente aborde de uma forma talvez um pouco diferente, nós estamos em concordância. Beleza? Então o Gustavo Agostini não é o meu inimigo e tampouco eu sou inimigo dele, simplesmente porque eu critiquei o uso do termo psicologia canina e ele coloca no livro dele Psicologia Canina, e aonde em conversas com ele mesmo me disse que está repensando usar
a psicologia canina, né, no título do livro dele. Então, pessoal, é muito complicado, né? O adestrador, ele quer mesmo criar inimizade. Eu nunca vi um negócio desse. O adestrador tem que ser estudado. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês. Galera, saibam interpretar texto. Sabe por quê? Olha só, não adianta vir no meu feed lá e comentar sem ter lido o texto e interpretado corretamente. Veja, olha só o que eu escrevi já desde o começo. Psicologia canina existe? Eu já coloquei, não existe. Do ponto de vista como área de saber reconhecida dentro da psicologia, ela não existe. Olha, já parte de um pressuposto, do ponto de vista. Precisa saber interpretar texto, pessoal. Isso não quer dizer que os cães não possuem uma psique ou lógica comportamental, né? Uma psicologia. Há de se ter o discernimento sobre isso. Aqui eu já pontuei para o leitor. Pessoal, há de se ter discernimento sobre isso. Então me chegou a informação de que o Ivan quer matar a psicologia canina, ou ele tem inveja dos caras que usam o termo e estão aí muito bem e tal. Eu não tenho inveja de nada, rapaz. Não tem por que eu ter inveja de um negócio desse. Simplesmente eu trago para vocês uma pontuação importante que eu não vejo ninguém trazer. Aí eu continuo. No entanto, o uso do termo pressupõe uma graduação em psicologia, que foi o que eu trouxe para vocês, e especialização em psicologia canina, que, como eu disse, não existe tal especialização. E aí eu continuo o texto. Lógico, eu sou provocativo em alguns momentos do texto. Lógico, isso faz parte de uma leitura para convidar vocês a refletirem, a gerar sentimentos, seja de raiva, de desconforto, seja de conforto. Então, mas toda a minha provocação é embasada e não é direcionada a ninguém, é direcionada a você pensar sobre o uso dos termos psicologia canina e psicólogo canino. E esse vídeo também. Então não adianta dar indireta, não adianta querer me atacar. O que adianta é me refutem com base no que eu falei. Isso adianta, porque se a pessoa vir refutar com base no que eu falei, isso é importante. Em que sentido? Ela vai me agregar, eu vou aprender e assim eu vou olhar e falar, opa, pera lá. Só que tem que ter um critério e embasamento. Não adianta vir criticar assim, dar pedrada. Não vai funcionar. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês sobre psicologia canina. Não existe como área de saber. Usar o termo como o pessoal está usando é complicado. E mesmo que a pessoa seja psicólogo, ela usar o termo, ela sabendo que psicologia canina não existe, também é um equívoco. Não existe como área de saber dentro da psicologia. Então, assim, e sabendo que não existe especialização nessa área, por que então usar o termo? Não seria mais ético e adequado não usá-lo? Até porque gera uma certa fantasia na cabeça das pessoas, né? Porque a área da psicologia ela é muito ampla, tem várias abordagens. Então, usar esse termo da forma como a galera usa, eu não recomendo. Eu não uso. E recomendo que as pessoas reflitam sobre isso. Indiretas de como as pessoas não têm noção do termo, da profundidade que não vai funcionar, porque eu estudo muito essa área, dou cursos e seminários no Brasil todo, sou dessa área, e esse tipo de diminuição ao outro não rola. Beleza? Vamos conversar num outro nível, pessoal, e vamos refletir também num outro nível sobre as coisas que são escritas. Valeu, era isso aí que eu queria falar. Grande abraço a todos.